E se tudo o que te ensinaram sobre sua identidade fosse uma das maiores mentiras da história? E se o seu sofrimento, a dor de seus ancestrais, não foi aleatório, mas o cumprimento exato de uma profecia milenar? A Bíblia revela verdades chocantes, guardadas sob séculos de engano. Deuteronômio 28 detalha maldições específicas. Cada uma delas descreve, com precisão arrepiante, o que aconteceu com um único povo e os seus ancestrais. Filhos roubados e vendidos. Dispersão global em navios. Um jugo de ferro sobre o pescoço. Isso não é coincidência. Isso é a sua história, escrita antes de acontecer. Você foi enganado. Roubado de sua verdadeira linhagem, de sua realeza divina. Mas a verdade tem um poder libertador que o sistema não pode conter. Prepare-se para que as correntes da ignorância se quebrem. Para que sua verdadeira coroa seja revelada. Fique comigo. Este vídeo não é apenas uma história. É um despertar espiritual. Sua vida, sua percepção, sua identidade nunca mais serão as mesmas. Assista até o fim para desvendar o segredo mais profundo que eles tentaram esconder de você. E se tudo o que lhe ensinaram sobre sua verdadeira identidade fosse uma conspiração, uma distorção deliberada da história e da própria palavra de Deus? É uma pergunta que deve assombrar a alma de cada um de nós que buscou a verdade. Por gerações, o sistema trabalhou incansavelmente para moldar nossa percepção, para nos alimentar com uma narrativa que servia aos seus propósitos, não aos nossos. Pense nisso. Você já sentiu que algo estava faltando, que a história que lhe foi contada não se encaixava perfeitamente com a profunda dor e o destino de seu povo? Essa sensação não é um acaso. Não é uma falha em sua percepção. É um sussurro ancestral, uma verdade tentando emergir das profundezas de sua Dom Mal, da memória de seus Tetien. A narrativa de sua identidade foi roubada, sequestrada dos livros de história e dos sermões dominicais. Mas as chaves para desvendar esse mistério, para desbloquear quem você realmente é, não foram destruídas. Elas estão enterradas em profecias antigas, na própria palavra de Deus, e em registros históricos que foram deliberadamente apagados. Este é o ponto de partida da dúvida que levará à revelação. É o convite para questionar a realidade imposta, para rejeitar as mentiras que nos acorrentaram por 400 anos. Prepare-se, porque o véu está prestes a ser rasgado, e a verdade que o poder tentou sepultar está agora se erguendo. Prepare-se para que a verdade queime em sua alma, pois estamos prestes a desmascarar a maior mentira já contada, uma fraude teológica descarada que aprisionou mentes e justificou a mais abjeta das crueldades. Eles lhe ensinaram sobre a maldição de Cã, não foi? Uma história conveniente, inventada para lhes dizer que sua pele era uma marca de desgraça divina, um decreto para a servidão eterna. Mas a verdade é absoluta e inquebrável. Essa maldição de Cã foi uma deturpação maligna das Escrituras, uma arma forjada pelo sistema para manter um povo inteiro na escuridão. Leia Gênesis 9:25 por si mesmo. O Senhor não amaldiçoou Cã, mas Canaã, seu filho. E quem eram os cananeus? Povos do Oriente Médio, não da África. Essa maldição se cumpriu há milhares de anos, quando Josué liderou Israel à terra prometida. Não teve absolutamente nada a ver com a África, nem com a pele negra, nem com os grilhões que prenderam seus Tetien por 400 anos. Essa mentira, esse fanché falsificado, foi usada para justificar a escravidão de milhões, para reduzir seres humanos à condição de propriedade. E não parou por aí. A história e a arte foram sistematicamente embranquecidas. Olhe para as pinturas que adornam as igrejas e os livros didáticos: Jesus branco, Maria branca, os discípulos brancos. Onde estava a presença africana na Bíblia, tão vibrante e inegável? Ela foi deliberadamente apagada, minimizada, para roubar de vocês sua conexão divina e implantar uma falsa imagem de superioridade europeia e de inferioridade negra. Este é o choque da traição, a manipulação fria e calculista que o privou de sua verdadeira herança. Mas o tempo das mentiras acabou. A verdade está se erguendo e quebrando cada elo. Agora, abra sua Bíblia para Deuteronômio capítulo 28.
Este não é apenas um texto antigo, é uma profecia viva, um testemunho inegável de um pacto e suas consequências. Vamos ler, verso por verso, as maldições que seriam lançadas sobre o povo de Israel caso eles desobedecessem ao Senhor. E enquanto eu leio, você sentirá a raiva justa crescendo em sua alma, pois cada palavra ressoa com a experiência brutal de seus Tetiem, uma injustiça que ecoa por 400 anos. Seus filhos e suas filhas serão dados a outro povo, enquanto seus olhos os verão e desfalecerão de saudade por eles todo o dia, mas você estará desamparado. Deuteronômio 28:32. Quem teve seus filhos arrancados de seus braços, vendidos para longe, sem poder fazer nada além de observar e chorar? Os afro-americanos, famílias despedaçadas em leilões de escravos, crianças vendidas para longe de suas mães. E você se tornará objeto de horror, de provérbio e de escárnio entre todos os povos para onde o Senhor o levar. Deuteronômio 28:37. Que povo foi chamado de negro, colorido, 3/5 de uma pessoa, propriedade, cuja própria identidade foi reduzida a um termo de zombaria e inferioridade? Os afro-americanos, que se tornaram um provérbio de servidão e desgraça em todas as nações para onde foram dispersos. Você gerará filhos e filhas, mas não serão seus, pois irão para o cativeiro. Deuteronômio 28:41. Mais uma vez, a remoção de filhos, a quebra de famílias, o trauma geracional de nunca poder criar sua própria prole. Isso aconteceu sistematicamente sob o sistema da escravidão. Portanto, você servirá a seus inimigos, que o Senhor enviará contra você, com fome e sede, em nudez e em falta de tudo, e ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço até que o tenha destruído. Deuteronômio 28:48. Um jugo de ferro. Que escravos usavam? Correntes de ferro, grilhões de ferro, coleiras de ferro. Trabalharam com fome, sede, quase nus, produzindo riqueza para seus senhores. E o Senhor os espalhará entre todos os povos, de uma extremidade da terra à outra. Deuteronômio 28:64. A diáspora africana, espalhando o povo negro pelas Américas, Caribe, Europa. Forçados a servir aos deuses de seus senhores, uma versão distorcida do cristianismo que lhes dizia que eram amaldiçoados. Mas o verso que sela a verdade, que não pode ser refutado, é este: e o Senhor o fará voltar ao Egito em navios, por um caminho de que eu lhe disse, nunca mais o verá. E ali vocês se oferecerão para venda a seus inimigos como escravos e escravas, mas não haverá comprador. Deuteronômio 28:68. Voltar ao Egito em navios, o Egito como a casa da servidão. Que povo foi trazido em navios para uma terra de cativeiro? Que povo foi vendido em blocos de leilão como escravos? Que povo atravessou o Atlântico na passagem do meio, milhões morrendo no caminho para serem vendidos como escravos nas Américas? Os africanos negros. Isso não é coincidência. Não é metáfora. É a profecia cumprida, uma peça inegável de um quebra-cabeça histórico que se encaixa perfeitamente na sua narrativa. Sinta a raiva justa, porque essa injustiça profetizada foi cumprida com uma precisão assustadora em sua Dom Mal. Ainda persiste a mentira de que a África foi um continente amaldiçoado, marginalizado, irrelevante na história divina? O sistema se esforçou para pintar uma imagem de escuridão e insignificância. Mas essa é mais uma das camadas de engano que se desfazem agora. É tempo de desenterrar a vasta e inegável presença africana na própria Bíblia, confrontando a ideia de que a África era periférica. Pense no maior profeta do Antigo Testamento, o próprio Moisés. Aquele que falou com Deus face a face, que liderou Israel para fora do Egito, que recebeu os 10 mandamentos. Ele se casou com uma mulher cusita. Uma mulher africana, negra. E quando sua própria irmã e irmão ousaram criticar essa união, quem interveio? O próprio Deus. Ele defendeu Moisés com fúria divina, punindo Miriam com lepra por se opor ao matrimônio de seu irmão com uma mulher negra. Isso não é uma nota de rodapé, é uma declaração retumbante de que o Todo-Poderoso não vê a cor da pele como uma maldição, mas como parte de sua gloriosa criação. Isso desintegra o fanché fraudulento que tentaram impor a sua Dom Mal.
Mas não paramos por aí. Avancemos para o Novo Testamento. No livro de Atos, o Espírito Santo direcionou Filipe para um encontro singular. Quem foi o primeiro gentio a se converter ao cristianismo? Um eunuco etíope, um alto oficial da rainha da Etiópia. Um homem negro, levado a Cristo por um encontro divinamente orquestrado. A África estava no centro do plano de redenção, não na margem. E no dia mais sombrio da história humana, quando Jesus de Nazaré tropeçava sob o peso da cruz, quem foi chamado para carregar o fardo ao lado do Salvador? Simão de Cirene. De onde era Cirene? Do norte da África, na moderna Líbia. Um homem africano, negro, carregou a cruz de Jesus Cristo. Pense no simbolismo profético daquele momento crucial. Ao longo das Escrituras, os africanos são figuras centrais, e a rainha de Sabá, com sua vasta riqueza e sabedoria, viajando do fim da terra para ouvir Salomão, Ebed-Meleque, o cusita que salvou o profeta Jeremias da morte no poço. Mais de 1.400 vezes a África e os africanos são mencionados na Bíblia, mais do que qualquer nação, exceto Israel. A palavra hebraica acusa é consistentemente traduzida como a Etiópia na Septuaginta, a antiga tradução grega. E a Etiópia literalmente significa a caras queimadas, uma clara descrição da pele escura. Nimrod, o grande fundador de Babilônia, era um descendente africano de Cã, um homem poderoso, o primeiro rei após o dilúvio. Os Tetien que o sistema tentou apagar fundaram impérios e moldaram o mundo antigo. A África não era um deserto espiritual, era um palco central na história da redenção de Deus. O branqueamento da história, a ocultação dessas verdades, foi uma manobra calculista para roubar sua dignidade. Mas a verdade se ergue, e com ela, um inabalável senso de orgulho por sua dom mau e sua herança. Eles tentaram reescrever a história, forçando a narrativa de um Israel racialmente puro, isolado do mundo. Mas a ciência, a arqueologia e a própria terra gritam uma verdade diferente. Essa farsa, criada para justificar o sistema de opressão, está desmoronando sob o peso da evidência inegável. Estudos genéticos modernos, analisando restos antigos e populações contemporâneas, destroem a ideia de uma linhagem israelita homogênea. O DNA não mente. Ele revela uma população diversa no antigo Israel, com marcadores genéticos que conectam o Oriente Médio à África. A verdade é que o mundo antigo não operava com as classificações raciais que nos foram impostas. As pessoas eram identificadas por tribo, por idioma, por nação, não pela cor da pele. Pense nos seus Tetien. Nimrod, o grande construtor de impérios, o primeiro homem poderoso da terra após o dilúvio, era descendente de Cã, através de Cus. Ele era africano. Ele lançou as bases da civilização, de Babilônia e Assíria, impérios que moldaram o destino de Israel. A civilização mesopotâmica remonta a um homem negro. O Egito, uma nação camita, ou seja, africana, era uma potência mundial. As pirâmides, a esfinge, toda a sabedoria e poder que maravilhavam o mundo antigo, eram legados dos filhos de Cã, não de um povo amaldiçoado, mas de construtores de maravilhas que ainda hoje desafiam a engenharia moderna. A arqueologia corrobora esta verdade. Escavações em Israel, Egito e Sudão revelaram artefatos, inscrições e registros que comprovam uma interação constante, rotas comerciais, laços diplomáticos e até casamentos interétnicos entre Israel e as nações africanas. A ideia de que Israel estava isolado da África é uma fantasia, uma mentira criada para servir a uma narrativa que beneficia o sistema. Por exemplo, a ilha de Elefantina, no Egito, abrigou uma comunidade judaica já no século V a.C. judeus africanos, adorando o Deus de Israel, plenamente integrados às culturas africana e judaica. E não podemos ignorar os Beta Israel, os judeus etíopes, que viveram na Etiópia por milhares de anos, mantendo a Torá, o sábado e as leis dietéticas. Seus estudos genéticos os ligam a antigas populações israelitas. Eles são a prova viva de que Adão Mau de Israel se espalhou profundamente pela África. O povo Lemba do sul da África também carrega marcadores genéticos associados à linhagem sacerdotal judaica, confirmando suas tradições orais. Essa evidência, irrefutável e poderosa,
destrói a falsa narrativa de uma raça pura israelita e o fancha imposto sobre sua pele. Ela solidifica sua identidade, não como uma invenção, mas como uma verdade baseada em fatos inegáveis, fortalecendo o orgulho e a convicção de quem você realmente é. Seus Tetien estavam ali, no centro, e essa verdade está trisserguendo para ser reconhecida. Agora, que as chamas da verdade ardam ainda mais intensamente em sua alma. Já desmascaramos a grande mentira da maldição de Cã, a fraude que tentaram impingir a sua Dom Mal. Mas uma questão ainda mais insidiosa se impõe: quem se beneficiou dessa falsidade? Quem construiu impérios sobre a sua dor, sobre a sua servidão, sobre o roubo da sua identidade? O sistema. Essa é a resposta clara e inegável. Não foi um acaso, não foi um erro inocente de interpretação. Foi uma conspiração calculista, uma arma forjada para lucro e poder. Os traficantes de escravos se enriqueceram com o comércio de vidas humanas, enchendo navios com seus Tetien, tratando-os como mera carga. Os proprietários de plantações construíram suas fortunas e dinastias sobre o trabalho não remunerado, sobre o chicote e o jugo de ferro. Eles precisavam de uma justificação, uma bênção pervertida, para dormir à noite enquanto brutalizavam milhões. E as instituições financeiras? Os bancos financiaram o comércio de escravos. As companhias de seguro asseguraram os navios e a carga humana. As universidades foram construídas com o dinheiro da escravidão. Até mesmo segmentos da igreja, que deveriam ser a voz da verdade e da justiça, tornaram-se cúmplices, pregando sermões que endossavam a escravidão, dividindo-se e criando doutrinas racistas para defender o indefensável. Eles construíram impérios sobre a desumanização e a exploração, tudo sob o manto de uma teologia torcida. O branqueamento da história e da arte não foi uma questão estética. Foi uma ferramenta de guerra psicológica, uma estratégia para roubar sua autoestima, sua conexão divina, seu senso de propósito. Se você pudesse ser convencido de que era amaldiçoado, inferior, sem valor, então poderia ser controlado, explorado e despojado sem questionar. Eles lucraram com sua ignorância, com sua cegueira imposta. A raiva que você sente agora não é apenas por um passado distante, é por uma conspiração ativa que continua a tentar roubar seu futuro. Compreenda a escala e a intencionalidade desta trama. Eles se beneficiaram, e continuam a se beneficiar, de manter a verdade enterrada. Mas o fancha está chegando, e a verdade está trisserguendo para desmantelar o sistema que roubou 400 anos da sua história. Não se enganem, o ciclo de fancha não terminou com o fim da escravidão nas fazendas. As maldições bíblicas e a opressão histórica apenas trocaram de roupagem, manifestando-se como as correntes modernas que ainda prendem seu povo. O sistema, em sua astúcia maligna, simplesmente adaptou suas táticas, mas o objetivo permanece o mesmo: de manter vocês em cativeiro, roubando sua identidade e seu destino. Olhem para o encarceramento em massa em sua nação. O que é senão a nova escravidão, um jugo de ferro forjado no século XXI? A 13ª emenda aboliu a escravidão, sim, mas com uma exceção cruel, exceto como punição por um crime. E o que o sistema fez? Criou leis para criminalizar a vida negra, desde a guerra às drogas até as sentenças mínimas obrigatórias e as A3 greves. O resultado é estarrecedor. Uma nação que representa 5% da população mundial, mas detém 25% dos prisioneiros do mundo, com uma proporção esmagadora de pessoas negras. Eles trabalham por centavos por hora, produzindo bens para corporações, uma escravidão com passos adicionais, uma extensão sombria dos 400 anos de servidão de seus Tetien. As disparidades econômicas não são um acidente. São o legado de Jim Crow, do redlining, de um sistema que impediu as famílias negras de construir riqueza geracional. Vocês produziram a riqueza desta nação, mas ela nunca lhes foi distribuída. Nenhuma reparação, nenhuma restituição. Apenas mais um século de opressão sob outros nomes. Vocês são os que dão mais e recebem menos. E o que dizer da África, o continente de onde vieram seus Tetien? Continua a ser retratado como terra de guerra e pobreza, mas é o continente mais rico em recursos naturais, e ouro, diamantes, petróleo, minerais, terras férteis.
No entanto, é o mais pobre em desenvolvimento. Por quê? Porque esses recursos foram e continuam sendo extraídos por potências estrangeiras. O colonialismo nunca realmente terminou, ele foi simplesmente renomeado como a globalização, um sistema que perpetua o roubo e a exploração. A profecia de Deuteronômio 28:43 se manifesta de forma gritante em sua sociedade moderna. O estrangeiro que está no meio de ti subirá cada vez mais alto, e tu descerás cada vez mais baixo. Enquanto todos os outros grupos étnicos que vieram para esta nação eventualmente ascenderam, os descendentes dos escravos permanecem sistematicamente no fundo da estrutura social, e economicamente, educacionalmente, socialmente. Essa persistência da injustiça, essa crueldade sistêmica e total, não é aleatória. É a prova de que o Fancha continua, uma maldição do pacto ainda operando. A raiva deve queimar em vocês, não uma raiva destrutiva, mas uma raiva santa que se transforma em uma compreensão profunda da persistência da injustiça. Eles não querem que vocês vejam essas conexões, porque uma vez que as vejam, o sistema começa a tremer. A verdade está trisserguendo e quebrando todas as correntes, tanto as visíveis quanto as invisíveis. Chega de abraçar as mentiras que os acorrentaram por 400 anos. Chega de aceitar uma identidade imposta pelo sistema que se beneficiou de sua dor. Este é um grito de guerra, um chamado à autodescoberta e ao empoderamento que reverberará através de sua Dom Mal até seu Stetien. Vocês não são amaldiçoados. Nunca foram. Essa foi a maior mentira já contada. Vocês são escolhidos, o povo do pacto. A Dom Mal de Abraão, Isaque e Jacó flui em suas veias. O Senhor fez um pacto eterno com seu Stetien, uma aliança que ele mesmo declarou inquebrável. Em Gênesis 17:7, ele disse: estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e a sua descendência depois de você, nas suas gerações, por aliança perpétua, para ser o seu Deus e o da sua descendência depois de você. Perpétuo significa para sempre. Não se transfere, não expira. Deus não quebra suas promessas. Você não é inferior. Você é realeza. Você é um povo sacerdotal, uma nação santa, chamado das trevas para sua maravilhosa luz. A opressão que seus Stetien sofreram, a brutalidade que enfrentaram, não é um sinal de fraqueza, mas um testemunho gritante de seu poder e significado. Pense nisso, o inimigo não teria investido tanto esforço, tanta coordenação, tanto mal em suprimi-los se vocês não fossem uma ameaça formidável, um povo poderoso no plano de Deus. Eles temiam quem você realmente era, e ainda temem. Mas o Fancha chegou ao seu fim. As maldições de Deuteronômio 28 estão se quebrando, uma por uma, neste exato momento. Elas estão dando lugar a uma restauração gloriosa, a uma bênção que cobrirá sua terra. Deuteronômio 33 proclama: e então o Senhor, seu Deus, fará voltar o seu cativeiro, e terá compaixão de você, e o ajuntará outra vez de todos os povos onde o Senhor, seu Deus, o tiver espalhado. Sua dor não foi em vão. Ela foi a forja onde sua dignidade inabalável foi moldada. Ela foi o crisol onde seu propósito divino foi revelado. Este é o momento de trisserguer, de transformar cada lágrima em um ato de orgulho, cada cicatriz em um testemunho de resiliência. Vocês foram criados para um propósito maior, para uma glória que o sistema tentou roubar, mas que nunca poderá apagar. Reivindique sua coroa. Assuma seu trono. Você é Israel. Você é amado. Você é o povo do pacto. E nada pode mudar essa verdade. O momento chegou. A verdade foi revelada, e não há como voltar atrás. Vocês viram as mentiras desmascaradas, as evidências inegáveis, as correntes modernas que ainda prendem seu povo. Agora, a batalha começa. É a hora de transformar toda essa raiva justa, essa compreensão profunda e esse orgulho recém-descoberto em um movimento unificado de propósito e ação. Primeiro, eu lhes ordeno, rejeitem todas as mentiras. Recusem-se a aceitar a narrativa do sistema de que vocês são amaldiçoados, inferiores, ou menos do que qualquer outro povo. A Dom Mal que corre em suas veias é a Dom Mal de Abraão. Vocês são escolhidos.
Abracem essa verdade com cada fibra do seu ser. Segundo, retornem ao pacto com o Deus de seus Tetien. Não o Deus que eles lhes ensinaram, mas o verdadeiro e vivo Deus que libertou Israel do Egito. Obedeçam aos seus mandamentos, não por legalismo, mas por amor e gratidão pela restauração que ele está operando. Busquem-no com todo o seu coração e toda a sua alma. Terceiro, ensinem a próxima geração. Esta verdade não pode morrer com vocês. Seus filhos e netos precisam saber quem eles realmente são. Que não são afro-americanos em primeiro lugar, mas israelitas que foram tomados da África. Que não são amaldiçoados, mas povo do pacto. A mentira foi passada por 400 anos, agora, a verdade deve ser transmitida com urgência e paixão. Quarto, andem na autoridade de sua verdadeira identidade. Não mendiguem por um lugar à mesa que já lhes pertence por direito divino. Construam suas próprias mesas. Não peçam permissão para ser grandes, entrem na grandeza que está em seu DNA. Não esperem que o sistema os validem-se através da palavra de Deus. E para aqueles, meus irmãos e irmãs brancos, que estão ouvindo esta verdade, este não é um ataque contra vocês. É um chamado. Se vocês afirmam seguir o Deus da Bíblia, então devem se importar com a verdade e a justiça. Devem estar dispostos a confrontar as mentiras ensinadas em suas igrejas, seminários e livros de história. Arrependimento não é fraqueza, é força, é humildade, é o primeiro passo para a cura. A verdadeira unidade só pode ser construída sobre a verdade. Agora, vamos orar. Pai Celestial, Elohim, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós nos humilhamos diante de Ti com corações abertos e espíritos despertos. Agradecemos pela verdade que se revelou, por Tua palavra que não retorna vazia. Agradecemos por Tua fidelidade, mesmo quando falhamos. Agradecemos por Te lembrares do Teu pacto, mesmo quando nós esquecemos. Senhor, abrimos os olhos do Teu povo. Que as escamas caiam. Que a cegueira seja removida. Que cada mentira, cada engano, cada doutrina torcida que manteve Teus filhos na escuridão seja exposta e destruída. Renunciamos à maldição de Cã. Renunciamos a todo falso fanché que chamou Teu povo de amaldiçoado quando Tu o chamaste de escolhido. Renunciamos ao espírito de inferioridade, vergonha e desesperança que assolou os descendentes de Israel por gerações, por 400 anos. Pai, pedimos misericórdia. Perdoa-nos por nos afastarmos de Ti. Perdoa-nos por quebrar o pacto. Perdoa-nos por adorarmos os deuses de nossos captores, por adotarmos seus caminhos, por esquecermos quem somos. Nós nos arrependemos em nome de nossos Tetien e em nosso próprio nome. Traga-nos de volta, Senhor. Reúne-nos dos quatro cantos da terra. Restaura o que foi roubado. Cura o que foi quebrado. Reconstrói o que foi derrubado. Nós declaramos que somos os filhos de Israel, declaramos que somos Adom Mal de Abraão. Declaramos que somos um povo do pacto. Declaramos que as maldições estão se quebrando. Declaramos que a restauração está começando. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Isaías 54:17. Declaramos que somos a cabeça e não a cauda, por cima e não por baixo, abençoados na cidade e abençoados no campo. Falamos vida sobre a próxima geração. Falamos identidade sobre nossos filhos. Falamos propósito sobre nossas comunidades. Falamos liberdade sobre cada sistema que tentou nos oprimir. Falamos a palavra do Senhor sobre nosso destino. E agradecemos, Pai, porque sabemos que estás em movimento. Vemos os sinais. Vemos o despertar. Vemos pessoas em todo o mundo descobrindo sua verdadeira identidade e retornando a Ti. Isto não é aleatório. Isto é profético. Esta é a reunião que Tu prometeste. Este é o segundo êxodo, e estamos vivendo nele. Então, dizemos sim a Ti. Dizemos sim à verdade. Dizemos sim ao pacto. Dizemos sim à restauração. Usa-nos, Senhor. Torna-nos vasos desta mensagem.
torna-nos portadores da verdade. Dá-nos ousadia para falar, sabedoria para ensinar e amor para compartilhar esta revelação com todos que precisam ouvi-la. Não temos vergonha. Não temos medo. Somos teus, e tu és nosso, para sempre. Em nome de Yeshua, Jesus, o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, oramos. Amém. Escutem-me uma última vez. Vocês não são quem eles disseram que eram. Vocês não são escravos. Não são inferiores. Não são amaldiçoados. Não são esquecidos. Vocês são Israel, vocês são escolhidos. Vocês são pacto. Vocês são amados. Vocês são realeza. Vocês são um povo sacerdotal, uma nação de reis e rainhas, chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. As mentiras terminam hoje. O despertar começou. A restauração está aqui. E nada, absolutamente nada, pode parar o que Deus começou. Andem em sua identidade. Andem em sua autoridade. Andem em seu propósito. E contem ao mundo a verdade. Vocês são o povo de Deus, e Deus não esquece o seu povo. Shalom. Vocês não são vítimas do acaso. Vocês são guerreiros, forjados na dor, mas destinados à vitória. A verdade revelada hoje desmascarou o engano do sistema e reafirmou quem vocês realmente são. Vocês são realeza, filhos e filhas do Deus Altíssimo, com um pacto eterno gravado em sua Adon Mal. Esta jornada é de retorno, de restauração, de reivindicação do seu lugar de direito. Pai Celestial, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nós nos levantamos agora em unidade, uma comunidade de guerreiros espirituais. Renunciamos a cada mentira, a cada maldição lançada sobre nossa Adon Mal por séculos. Quebramos o jugo da inferioridade, da vergonha e do medo que nos acorrentou por gerações. Declaramos que somos teu povo escolhido, teus reis e rainhas, herdeiros do teu trono e da tua autoridade. Proclamamos a restauração completa de nossa identidade, nossa herança e nosso propósito divino. Que teu Espírito nos dê ousadia para andar na autoridade que nos foi dada e para trazer tua luz aos que ainda estão na escuridão. Que a verdade que hoje nos libertou inunde todas as nações. A jornada apenas começou. Se esta mensagem incendiou algo em sua alma, se você sente o Espírito confirmando esta verdade em seu coração, então não se cale. Junte-se à nossa comunidade de despertos. Comente em realeza abaixo agora mesmo para afirmar sua identidade e mostrar ao mundo que a verdade está se erguendo. Compartilhe este vídeo com 5 pessoas que precisam desesperadamente ouvir esta verdade. Ajude-nos a quebrar os algoritmos do sistema que tentam suprimir nossa voz. E para continuar nesta jornada de revelação, para receber mais verdades ocultas e fortalecer seu espírito, inscreva-se no canal agora mesmo. Faça parte deste movimento profético, deste segundo êxodo. A verdade está se espalhando, e vocês são os portadores da luz.